A1 significa a primeira aplicação do Enem 2022, tá? Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo, temperatura T maiúsculo, ao longo do tempo T minúsculo. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Aí que entra a ideia de função quadrática. Então você tem uma máquina que sua velocidade de atuação está relacionada à sua temperatura. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, vale salientar aqui que o gráfico vai até esse período mesmo, de 0 até 10, e o tempo está dado em horas, sempre é bom ver a unidade de medida, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes. Sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula, essa é a parte chave, né? As palavras-chave dessa questão, né? Que então ele apresenta falha quando a velocidade do pistão se anula. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Ou seja, durante todo esse gráfico aqui, quantas vezes a velocidade se anulou? Qual é o primeiro tropeço que algum candidato pode dar? Achar que é quando a temperatura, não prestou atenção no gráfico, não viu que esse gráfico é temperatura pelo tempo e não da velocidade pelo tempo, tá? Então esse gráfico aqui é a temperatura em graus Celsius pelo tempo em horas. Eu acho que eles poderiam ter dito que nessa expressão a temperatura é dada em graus Celsius, né, para poder correlacionar direitinho aqui. Mas enfim, está no gráfico. Então o primeiro tropeço que algum candidato poderia dar é achar que aqui eram esses pontos zeros aqui, ó. Só que esses pontos em que o gráfico vale zero, ele não vale zero da velocidade, ele vale zero da temperatura. E eu preciso saber, então, para quais temperaturas a velocidade do gráfico dá zero. Aí entra a sua parte de funções, tá? Eu quero saber qual é o T maiúsculo para que o V maiúsculo seja zero. Então, eu substituo o V por zero e encontro os valores de T que correspondem a esse V igual a zero. Aqui eu passo o menos 4 para lá ficar mais 4. Já vou escrever o T aqui à esquerda, fica mais legível, né? Mas quem está acostumado a colocar a variável à esquerda, você poderia também colocar, depende, aqui é álgebra, tá? A parte matemática básica, se você ainda tem muita dificuldade de enxergar isso aqui, por que ficou T quadrado e não menos T quadrado? É que eu passei o menos 4 para lá e já li ao contrário, né? Ficaria 4 igual a T quadrado. É a mesma coisa que dizer T quadrado é igual a 4, né? Porque a igualdade você pode ler igualzinho no sentido ou no outro sentido. Tá? Agora, se você quiser passar T quadrado para lá, menos T quadrado igual a menos 4, para em seguida multiplicar por menos 1, que você está acostumado a fazer isso, fique à vontade, também vai dar certo, tem que dar o mesmo resultado. Aí, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados e temos ali o nosso famigerado, né? Dá tanta discussão aí, porque na hora de explicar a gente não tem ainda conceito suficiente muitas vezes para entender o módulo, né? Que isso aqui seria módulo de T igual a 2. E o professor, geralmente, assim como eu também faço, coloca logo aqui mais ou menos 2. Aí, qual é o efeito colateral negativo? O aluno começa a pensar que a raiz de 4 é mais ou menos 2. E que a raiz quadrada de T ao quadrado é o T. Aqui está implícito um passo que é o raiz quadrada de T ao quadrado é módulo de T. E a raiz de 4 é 2, é mais 2. Só que como é módulo de T igual a 2, então o T que está dentro do módulo pode ser 2 ou menos 2, porque daí o módulo seria 2. Bom, essa é a discussão para matemática básica. Enfim, a temperatura que faz a velocidade dar zero são duas. As temperaturas, o menos 2 graus Celsius e o mais 2 graus Celsius, tá? Isso que eu falei que valia a pena, né? Vai que essa função aqui não estivesse calibrada para temperatura em graus Celsius, em Fahrenheit. Ele poderia ter dito. Porque aqui eu achei mais ou menos 2 de qual unidade? Ele não falou, né? Eu vou ter que supor que o gráfico está de acordo com a função.
né? E que, como aqui está medida em graus Celsius, eu vou supor que essa expressão aqui da velocidade, porque essa aqui é do tempo, da temperatura pelo tempo, e aqui é da velocidade pela temperatura, né? Então esse gráfico não está representando essa função. Esse gráfico é de uma coisa, essa função tem um outro gráfico próprio dela, é uma parábola, correto? Então eu acho que ele poderia ter dito que em que, né, deve treinar por essa expressão, onde a velocidade é, sei lá, qualquer metros por segundo e a temperatura em graus Celsius para poder bater aqui. Mas tudo bem, não teria outro jeito de resolver. Eu vou ter que supor que é mais ou menos 2 graus Celsius, eu não teria como achar aqui, né? Ou se fosse Fahrenheit, eu teria que converter e ver o que batia aqui, enfim. Feita essa ressalva, onde então não tem que procurar onde que a temperatura vale zero, eu tenho que saber onde a velocidade vale zero, e a velocidade vale zero quando a temperatura é 2 ou menos 2, ou seja, ó, passou aqui pelo 2, a velocidade aqui é zero, passou aqui pelo menos 2, a velocidade é zero, aqui não, aqui é onde você vai errar, aqui a temperatura é zero, quando a temperatura é zero, você pode ver que a velocidade dá menos 4, não dá zero, né? Ele quer quando a velocidade se anula. Aqui é no menos 2, aqui é menos 2, então também é um valor em que a temperatura faz com que a velocidade fique zero. E aqui é 2. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5 instantes, né? São 5 instantes diferentes. Aqui, 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 aqui. 5 momentos no tempo em que a velocidade do pistão se anulou. O gabarito é de elefante.